Oi, biologuinhos, tudo bem? Aqui é a Isa do blog Bertobi e hoje eu vim trazer mais uma videoaula pra vocês de Fisiologia Vegetal, minha matéria favorita. Vocês sabem que eu amo, que envolve o melhor dos dois mundos, né? Botânica e bioquímica. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a absorção de íons pela planta. Então, antes de falar de absorção de íon, né, a gente tem que definir o que é um íon, né? A gente tá falando de íon, mas a gente não sabe o que é o íon. O íon, ele é resultado da decomposição de minerais, né, então o intemperismo da rocha e de matéria orgânica. Então, a decomposição tanto de minerais quanto a decomposição de matéria orgânica que fica no solo. Basicamente, o nosso solo, ele é constituído por partículas sólidas que apresentam tamanhos diferentes. E isso de ter tamanhos diferentes, vamos supor, ó, aqui eu tenho duas partículas sólidas que têm tamanhos diferentes. Aqui nem tanto, mas imaginem. E aqui, vocês estão vendo que aqui no meio forma um espaço? No nosso solo é assim. Por termos algumas partículas maiores do que as outras, formam poros no solo. E esses poros, eles são preenchidos ou por ar ou por água. E essa água, ela contém cátions e ânions, né? Contém íons, basicamente. Então, essa água, ela acaba sendo uma solução. Então, ela não é água pura. Aí, a gente tem alguns conceitos, antes de entrar, de fato, em quais íons, como entram, a gente tem alguns conceitos pra falar. A gente tem que falar o que é um íon disponível. E disponível é aquele íon que tá ali na solução do solo. Então, ele tá disponível, ele tá ali. Aí a gente tem definição de transporte ou translocação. Basicamente, é a transferência do local de absorção do íon para outro. Isso acontece através do xilema. E a gente tem a redistribuição, que é a distribuição de um local, uma região de acúmulo, para uma outra região. Isso acontece através do floema, por exemplo, quando a gente tem uma folha adulta, e aí uma folha nova nasce, e aí ocorre essa redistribuição e vai para ela. Tem três formas de contato da raiz, da planta, enfim, com os íons. A primeira é a interceptação radicular. A interceptação radicular, basicamente, é quando a raiz vai crescendo e ela vai entrando em contato direto com a solução do solo. E isso ajuda principalmente na absorção do íon zinco, que é o Zn da tabela periódica. A gente tem o fluxo de massa. O fluxo de massa, basicamente, é quando a gente absorve água e aí, sem querer, querendo, acaba absorvendo íons, tá? E aí, nesse caso, a gente tem íons como, por exemplo, nitrogênio, cálcio, magnésio, enxofre, boro, cobre, ferro, manganês, molibdênio e zinco. Tá tudo no blog pra vocês, tá, gente? E a gente tem a difusão. A difusão ocorre quando a solução vai de um local que tem um maior gradiente, né, uma maior concentração, para um local que tem uma menor concentração. E isso acontece muito com o fósforo, com o potássio e com o zinco. Os íons, eles não conseguem entrar na célula assim livremente. Eles precisam de proteínas que ficam na membrana, que a gente pode ter de vários tipos, que eu já vou falar pra vocês. Mas o que eu queria dizer é que essas proteínas, elas são específicas. Específicas em dois sentidos. Primeiramente, elas são específicas de acordo com cada planta. A planta, ela precisa ter, por exemplo, eu sou uma planta X e eu apresento transportador de membrana para zinco, para potássio, para cálcio, para molibdênio. E eu não tenho para os outros. Isso significa o quê? Que no meu DNA eu tenho a receita para produzir essas proteínas para essas substâncias. Então, basicamente é isso. O genótipo, né, o DNA da planta determina 100% que a planta vai expressar ali de proteínas na membrana plasmática dela e acaba também interferindo 100% no que ela vai absorver, no que ela vai conseguir colocar para dentro da célula. A gente tem dois tipos de transporte para entrar dentro da célula. A gente tem o ativo e o passivo. O passivo coloca os íons no apoplasto e o ativo coloca os íons no simplasto. Se você não sabe o que é isso, eu recomendo que você veja o primeiro vídeo que eu trouxe aqui pra vocês de fisiologia vegetal, que são alguns conceitos iniciais, inclusive sobre célula vegetal. E aí a gente tem alguns tipos de transportadores. Os transportadores do tipo carregadores são processos ativos. E aí a gente tem dois tipos. A gente tem o cotransporte e o uniporte. O cotransporte é quando eu transporto dois íons de uma vez. E aí, esse cotransporte ele pode ser de duas formas. Ele pode ser simporte e antiporte. Simporte é quando entra dois íons no mesmo sentido. Então, estão entrando dois ou estão saindo dois. E aí, geralmente vai entrar um íon positivo e um negativo para neutralizar, tá?
E o antiporte é quando entra um positivo e sai um negativo, ou o contrário. Então, entra um num sentido, sai um no outro, ou vice-versa. E isso acontece, né, de um positivo e um negativo, para manter o equilíbrio elétrico da membrana plasmática. E a gente tem o uniporte, que é quando é um íon por vez só, então entra ou positivo ou negativo, que tanto faz. A gente tem outro tipo de transportador, que chama transportador canal. Ele forma um canal ou um poro pelo qual o íon passa. É uma difusão facilitada e entra a favor do gradiente. O único íon que consegue entrar por esse sistema de canal é o potássio, que é o K+. Todos os outros íons entram por carregadores. Agora, gente, a gente vai falar o último tópico dessa aula, que é o critério de essencialidade. Então, a gente sabe que cada planta apresenta os seus transportadores para determinados íons. Mas a gente tem aqueles íons que são extremamente necessários, essenciais. Então, a gente tem dois tipos de critérios de essencialidade, o critério direto e o indireto. O critério direto fala que o elemento tem que fazer parte de um composto ou de uma reação que a planta não sobreviva sem. E a gente tem que considerar que esses elementos são do solo. Então, a gente não pode considerar, por exemplo, o carbono, que vai vir da atmosfera, o oxigênio, que vem da atmosfera, e o hidrogênio, que também vem da atmosfera. Então, a gente tem que considerar tudo que está ali na solução do solo. Então, o elemento, ele tem que seguir ou esse critério direto ou o indireto, que fala basicamente que elemento que gera uma carência na planta, ou seja, ela não consegue completar o ciclo, gera sintomas que só ele consegue corrigir e deve ser implicado diretamente. Então, a professora na aula deu o exemplo de quando a planta começa, por exemplo, a ficar com folhas amarelas. Então, isso é uma deficiência de um íon. E a gente consegue ver isso através de sintomas da planta, tá? Então, só esse íon consegue diretamente, solucionar esse problema, tá bom? Então, a gente tem alguns macronutrientes e alguns micronutrientes, que eles são essenciais, só que é uma tabela, e eu não vejo por que eu ficar falando aqui o nome de elemento. Eu acho que é mais interessante vocês irem até o blog e conseguirem enxergar essa tabela e estudar ela, ler e guardar. Então, tá lá pra vocês. Esse vídeo ficou bem rapidinho, eu fiquei feliz que consegui trazer essa aula, eu tive essa semana, então já trouxe pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu curtir pra mim aqui embaixo. Vai lá ler o post no blog que já tá publicado. Beijo e até o próximo!